E aí, galera, segunda-feira, segundou. Tamo junto aí para mais um dia da lição. E hoje vamos começar lendo um versículo bíblico de Daniel 7, versículo 8, e 21 e 22. Então, beleza, meu amigo, diz assim, ó. Enquanto eu observava os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como de ser humano e uma boca que falava com arrogância. Então agora, conforme você falou, vamos pular para o 21 e o 22. Enquanto eu olhava, eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e estava vencendo, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Então aqui em Daniel 7 nós temos o sonho sobre os 4 animais, né, a profecia dos 4 animais, e aqui surge no quarto animal um negócio meio estranho, né, um negócio chamado chifre. Esse chifre era um chifre pequeno, e conforme eu acabei de ler, surgiu então ele falando com palavras de blasfêmia, e ele fazia perseguição aos santos. Então, nós temos aqui como título de hoje, na segunda-feira, Perseguindo os Santos, e tem a ver justamente com essa profecia que eu acabei de ler. Então, meu amigo, seguinte, como a lição de hoje explica uma parte da profecia e a perseguição aos santos? Então, o pequeno chifre descrito em Daniel, tirando todos os simbolismos, ele é um reino que cresceu, destruiu outros 3 e começou a perseguir durante bastante tempo os cristãos, acabou, junto com o Estado, matando milhares de cristãos e levando muitos a fugir e se exilar em outros lugares, como foi o caso dos Estados Unidos. Eles foram para lá depois de muito tempo. Você percebe que então esse reino que surgiu ali na época da Idade Média, ele surgiu especialmente do quarto animal. Se você puxar então, o quarto animal, historicamente falando, é o Império de Roma. Então esse reino pequeno, ele surgiu de fragmentos ou partes do Império de Roma, no qual você acabou de dizer, ele quebrou 3 reinos e ganhou a autoridade suprema também para controlar o Estado. E quando nós enxergamos aqui, ele fez algo que você acabou de comentar. Perseguição a quem? Aos cristãos. E também outra coisa, que ele pregava o evangelho, só que de forma distorcida. Ele pegava partes que ele queria que fossem aceitas, e o que não era aceito ele simplesmente mudava. Matava quem não aceitava. Sim. O que eles pregavam. Então é isso aí. Então, durante os tempos aí da Idade Média, surgiu um reino que veio do Império Romano, que ele assumiu a autoridade suprema, e ele infelizmente fez o que você acabou de dizer, que nós estudando aqui, perseguindo aos santos. Perseguiram as pessoas que acreditavam na Bíblia de forma sincera e queriam descobrir a Bíblia muito mais. E, cara, ali praticamente eles matavam, né? Então as pessoas que não aceitavam o que eles falavam, mas parecia que as pessoas que se opunham a ele continuavam crescendo. O público que ficava contra eles continuava crescendo. Você já percebeu que a oposição à obra de Deus torna seu sucesso ainda mais glorioso e impressionante? Você tem algum exemplo de pessoas assim que viveram isso? Eu estava estudando e pesquisando sobre o tempo de perseguição, onde houveram vários mártires, e eu achei uma declaração que eu achei muito importante, que se encaixaria exatamente nesse momento aí, que é de Tertúlio. Ele dizia que quanto mais matavam, mais cresciam pessoas, e que o sangue dos cristãos é como semente, e que frutificariam ainda mais. Então, era isso que acontecia, né? Então, tanto antes ali do Tratado de Milão, o Edito de Milão que nós estudamos na lição número 1, que foi o primeiro decreto de liberdade ali. Praticamente os cristãos foram martirizados demais no Coliseu Romano, mas a morte dos cristãos alimentava muito mais o testemunho deles, fazia com que outras pessoas também seguissem aquele caminho, para que então conhecessem de verdade
a palavra de Deus. Então, meus amigos, perseguindo aos santos é o tema de hoje. E eu e o André nos despedimos aqui, certo? E nos encontramos no vídeo de amanhã em diante.